E, conforme prometido, voltamos a falar agora da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Temos mais um convidado, é o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, como sempre, obrigado pela presença aqui conosco. Bom domingo, bom dia. Bom dia. Professor, queria começar ouvindo o senhor sobre a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. Trouxemos há pouco atualizações de Brasília com o nosso repórter Bruno Pinheiro, falando sobre a movimentação do Itamaraty e do governo brasileiro junto a Israel para tentar acelerar essa liberação. Queria saber do senhor, professor, quais são os entraves nesse momento, o que é que impede e será que uma atuação mais incisiva do governo brasileiro pode ajudar a solucionar? Bom, primeiramente é muito preocupante que eles permaneçam por lá. A faixa de Gaza, como todo mundo sabe, muito já tratado aí nas últimas semanas, é uma região territorial muito reduzida, muito pequena, corresponde a uma pequena parte, por exemplo, do município de São Paulo, só para a gente dar aí uma forma de comparação. E você tem mais de 2 milhões de pessoas, né? 2 milhões de civis, basicamente. Dentro desse território, você tem os combates entre o Hamas e o exército israelense. Então, dessa forma, né, você tem aí uma situação onde qualquer civil está em risco, está no meio do fogo cruzado. Tanto é que o número de baixas, você acabou de passar, mais de 11 mil mortes, óbvio que ainda esse número precisa ser confirmado, auditado, mas não tenham dúvida que a quantidade de civis morrendo naquela região é muito numerosa pelos fatos que eu mencionei. Um combate muito intenso, uma guerra muito forte, numa região reduzida, com uma grande quantidade de civis. E os brasileiros lá estando, fazem parte desse grupo de risco. Mesmo eles estando localizados no momento, numa região considerada um pouco mais segura, inclusive indicada pelo próprio governo de Israel, como sendo aquela para onde os civis deveriam ir, mesmo assim eles estão em risco. Então, queria deixar muito claro que este é o ponto. O risco de vida, o risco de morrer, que esses brasileiros permanecendo lá têm. E alguns outros também estrangeiros, principalmente palestinos, que decidiram imigrar, se refugiar no Brasil. Então, esse é o cenário. Bom, o que nós temos até o momento? Uma série de afirmações do governo brasileiro, desde o início, até porque o governo brasileiro foi um dos primeiros a decidir trazer os seus nacionais para o Brasil, tanto aqueles em Israel, né, já vieram mais de 1.000 para cá, como também aqueles outros que estão na faixa de Gaza. Então, o governo brasileiro tem agido desde o início. Então, já se vai lá um mês sem que essa questão seja resolvida. Então, a gente precisa que o governo brasileiro deixe claro o que exatamente está acontecendo para que não se consiga trazer esses brasileiros para cá, sendo que outros estados já conseguiram levar vários dos seus nacionais. A guerra ultrapassa as semanas e essas pessoas em risco. Uma das afirmações tem sido a de que há algum tipo de entrave não esclarecido pelo governo israelense por falta de critérios. Isso é o que diz o governo brasileiro. De qualquer forma, é de se estranhar que esses que estão lá, a maior parte deles brasileiro, e tem um destino certo, que viram o nosso país, ou seja, não há risco, por exemplo, ao Egito, de que eles se refugiem lá e de lá não saiam mais, que é um dos problemas que poderiam ser afirmados, né, como um entrave. Então, o governo brasileiro tem que esclarecer, porque não conseguimos entender como é que não se consegue trazer um grupo tão reduzido ao Brasil, depois de tantas semanas, que nem permaneceria em algum território outro, e sim no próprio Brasil. Então, acho que quem tem que posicionar claramente a nossa sociedade e dizer o que realmente acontece neste momento é o governo brasileiro. Professor, muito bom dia. Pelas últimas informações que nós temos, o Brasil já consultou os Estados Unidos em relação à possibilidade do governo ajudar os brasileiros para atravessarem o Egito. Queria a sua avaliação para a gente saber de que forma que os Estados Unidos podem ajudar o Brasil neste momento. Bom, os Estados Unidos, eles são os mais ouvidos por Israel. Então, ali você está tendo um fluxo, né, de palestinos, da faixa de Gaza indo ao território egípcio por uma negociação que envolve Israel, que é quem administra os limites, as fronteiras de Gaza, pelo Hamas,
que é quem governa a faixa de Gaza, pelo Egito, que é quem vai ou receber em seu território em definitivo como refugiados ou a título transitório, e os Estados Unidos, que apoiam fortemente Israel, como a gente sabe, é o seu maior apoiador. Então, se o Brasil conseguir, via Estados Unidos, um bom canal, ser ouvido e ter o apoio americano, não tenham dúvida que vai fazer muita diferença, principalmente em relação a Israel. Aí você consegue desmontar as principais resistências que existem. Então, a gente verifica, o governo brasileiro tem sim, esse é um ponto a favor do ministro das Relações Exteriores, tem dialogado com todos, e buscar os Estados Unidos como ponto de apoio é estrategicamente determinante, sim. De qualquer forma, eu acho que cabe um esclarecimento do que efetivamente tem sido o entrave, do que efetivamente as autoridades brasileiras têm ouvido desses países. Porque, além de colocar a vida deles em risco, é como eu falei, é difícil compreender o que seria entrave, né, para trazer esses brasileiros e alguns palestinos que querem imigrar para cá, para o nosso território, já que, repito, eles não vão ficar no Egito, que seria o grande problema, né, aqui que nós teríamos para uma negociação desse gênero. Então, é somente levá-los ao território egípcio para que de lá eles venham para cá. Então, cabe sim um esclarecimento, mas respondendo diretamente à tua pergunta, se os Estados Unidos nos apoiarem, dificilmente a gente não vai conseguir trazê-los para cá, já que Israel tem sim uma ligação muito próxima com os Estados Unidos e dificilmente deixaria de atender um pedido desse gênero. Professor, quem vai lhe fazer a próxima pergunta é o nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Furriela, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Professor, a minha pergunta agora é do outro lado. A gente teve a notícia de que o Antony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, foi se encontrar com Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, na Cisjordânia. E é um encontro importante, eu gostaria de saber da sua avaliação, o que pode estar na mesa de conversa e o que pode sair desse encontro entre Estados Unidos e o Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina na Cisjordânia. Bom, primeiro que é um lado muito positivo, né? O Abbas é um moderado, ele representa os palestinos que efetivamente querem dialogar para que o Estado palestino seja criado e querem dialogar sem que coloque-se na mesa que Israel tem que ser extinto, Israel não pode existir, Israel não vai ser reconhecido. Esse tipo de pauta extremista que é que o Hamas utiliza, por óbvio, não contribui para resolver nada. Mas Abbas e grande parte dos palestinos, aliás, a maior parte deles, representa justamente aqueles que querem dar um encaminhamento para solucionar o problema dos palestinos, da criação do seu Estado, respeitando o direito de Israel existir também. Então, a partir do momento que ele segue essas premissas, obviamente você tem aí, sim, chances reais de dar um encaminhamento produtivo para todos. Para todos. Não interessa a Israel ter essas regiões de conflito, não interessa a Israel ter instabilidade nos territórios palestinos. A gente viu o que representou esse ataque terrorista, ele é fruto de uma região instável, assim como não interessa aos palestinos ficar nessa relação desgastada e conflituosa com Israel. Não interessa para ninguém. Sai algo de produtivo com esse grupo representado pelo Abbas. Mas a gente tem um problema aqui em relação a isso. É que ele não é uma liderança que representa fortemente os interesses palestinos. O que a gente teve em 2006, com a eleição parlamentar que trouxe o Hamas como vitorioso, nós tivemos uma divisão dentro da representação dos palestinos. O Hamas pegou a faixa de Gaza, como a gente sabe, governa a faixa de Gaza e causou todos os problemas que a gente tem acompanhado de atos terroristas, atos agressivos. O maior deles agora, mas já não é de hoje. Então você tem esse grupo. Agora, mesmo dentro da Cisjordânia, que é a porção maior, onde o grupo representado pelo Abbas é mais representativo, ele não tem domínio sobre todo aquele território. Ele tem cerca de 2/3. E ainda assim, ele é uma liderança que não é uma liderança forte, por todo o desgaste que passou a sua representação. Não estou culpando a ele, estou dando o cenário. Então, o que você tem aqui? Sim,
muito positivo conversar com quem quer construir a paz sob premissas pragmáticas que levem alguma chance da questão ser resolvida, como eu falei. Então, o governo americano está correto em buscar esse grupo, mas o que causa preocupação é que o grupo é fraco, ele não tem uma representação que leve a uma solução por completa da questão palestina. Então, esse é o entrave. O entrave é uma falta de representação consolidada, né, dentro do grupo palestino, para que a partir daquela liderança a gente consiga partir para um processo de negociação que, por óbvio, é o que vai acabar de vez com esses conflitos. Então, a gente resolve o de agora, vai lá, combate o Hamas, destrona o Hamas, e a partir dali para frente, não tenha dúvida que outros polos de conflito, outros pontos vão continuar surgindo, enquanto não haja uma solução satisfatória, tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Então, você não tendo uma representação forte, é que é o meu ponto aqui. Infelizmente, a conversa, o diálogo fica menos produtivo. Aí a análise do professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor todos os aspectos desse conflito. Obrigado, professor, como sempre, pela presença e um bom domingo por aí. Um ótimo bom domingo a todos. Até mais.